Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 23 de maio de 2022. Vamos para a nossa quinta parte do livro. Semana passada foi a quarta. Do livro Tragédia e Esperança, do Carol Quigley. Né? Quem está acompanhando já viu a importância desse livro aqui. Por quê? Porque o cara é um historiador do lado deles, né? Ele é basicamente um cara, né, ligado ao CFR, ligado à Fundação Rhodes, escrevendo basicamente, não sei se ele sabia na época, né, mas contando, entregando aí pra gente tudo que, né, as internas, vamos dizer assim. Então, se você não assistiu os outros episódios, vamos dizer assim, assista, né, as outras partes. Depois você assiste essa aqui para não pegar, né, a informação pela metade. Bom, antes de começar, né, como sempre, lembro vocês aqui dos meus quadrinhos, tá? A gente tem aqui a trilogia, o Knock Me Out tá no meio aqui, mas tem a trilogia do Aurora, tá? Tem o Knock Me Out, mas a trilogia é o Caos, o Ômega. Tem o Um Outro Dia e o Comunhão, todos os roteiros de cinema que eu escrevi, transformei em quadrinhos adultos, tá? É um material de primeiríssima, feito com grandes artistas, pessoal que trabalha para Marvel, para DC. Vou mostrar aqui, né? Às vezes vou mostrar só para vocês terem uma noção aqui né, da qualidade gráfica, assim. Realmente material super bem feito, além vamos dizer, do que tá, né, do que a gente fala, do que está colocado aqui, de toda a pesquisa, enfim. Então, vale a pena demais você conhecer, e como você faz? Através dos links que eu deixo aqui embaixo na caixa de descrição do meu Instagram, @Felipe_Fogose, da página do Aurora HQ no Facebook, tudo isso está aqui embaixo, ou também do e-mail, se você não usar redes sociais, está aqui embaixo. Então, não é pela Amazon, pessoal, é diretamente comigo, e assim eu posso também mandar com uma dedicatória para vocês, tá? Vai para todos os estados do Brasil, outros países também, é só entrar em contato. E a gente está com uma promoção. Já tem poucos, acho que deve ter uns 15 só mais pôsteres. Levando o combo, você recebe o pôster. E ainda tem, acho que mais 3 camisetas só, tá, pessoal? Muita gente estava pedindo a camiseta do Ômega, da campanha que foi feita no passado, né? Muita gente que às vezes perdeu a época da campanha, mas você ainda pode adquirir também através, né, dos links. Mas, de novo, né, corre se você quer, porque acho que só tem mais 3 mesmo, tá bom? Muito bem, o que mais? Então a gente tem também os links do Odyssey e do Rumble, que são as plataformas onde eu posto os vídeos que não dá pra gente postar mais aqui no YouTube, como semana passada subi mais um vídeo novo sobre o apanhado das últimas semanas, das notícias. Assista lá, tá? Tá muito bom. É só você clicar aqui nos links, e também o link do Subscribestar, que é a plataforma dos apoiadores do canal. Se você quiser se tornar um apoiador do canal, é só você entrar no Subscribestar, tá bom? Então, beleza, pessoal, vamos pegar aqui, vamos retomar, né? A gente parou semana passada já no pós Segunda Guerra Mundial, onde ele tava falando dessa nova era. Ó, o título, né, desse novo capítulo é The New Age, tá? Onde eles já estavam, ele já está aqui falando, né? Independente do que a gente fica preso, né, nessa dicotomia da Segunda Guerra, aqui ele vai mais, né? Semana passada ele já entrou bem como os países durante a guerra já estavam, sabe, já preparando, na verdade, qual que era o grande objetivo da guerra, que era o quê? Criar esses instrumentos supranacionais, como Nações Unidas, como o Banco Mundial, como o FMI, não é? Então, ele aqui, vamos retomar, né? Ele diz assim, olha, independente do resultado, né, é cada vez mais claro que o século XX, né, eu já falei isso aqui, que o expert, olha isso, né, o expert vai tomar o lugar, né, do grande industrial no controle do sistema econômico, tá? E ele ainda irá substituir, né, o voto democrático no controle do sistema político. Então, pessoal,
Ele escreveu o livro em 1966, então ele já estava falando, olha, nessa nova fase que a gente vai entrar no pós, né, Segunda Guerra Mundial, independente do tempo que levar, algumas décadas, mas ele já está falando, o expert, né, o que a gente está vendo hoje, os tais dos experts, inclusive tomando conta do governo, né, não são mais os políticos que foram eleitos, que são os representantes do povo, muitas vezes que estão determinando qual é a política pública, como a gente viu durante os 2 anos que a gente passou da pandemia, né? Você tinha experts que estavam, eles sim, determinando, né, o que se faz e o que se não faz. Então, vamos dizer, uma privatização do Estado, né? Essa mistura entre Estado e... A gente já não sabe mais, na verdade, a definição de fascismo é isso, né? Mas ele fala, inclusive, olha, o voto democrático será substituído como sistema político, tá? Então, eu particularmente acho que nós estamos vivendo, né, o canto do cisne, né, os últimos suspiros de qualquer ideia de democracia, né? A gente já sabe da influência, por exemplo, de quem controla as redes sociais, de quem controla a internet, né? Cada vez mais a gente vê, tem vários documentários já feitos assim, na influência, né, de como é influenciado o público e a questão, inclusive, de quando a gente não sabe realmente, né, até que ponto que a eleição é fraudável ou não, né? A partir do momento que ela é hackeável, né? Então, assim, ele já, né, em 1966, ele já estava falando isso, olha, provavelmente, né, vai haver uma substituição no processo democrático, tá? Ele vai passar a ser controlado por essa tecnocracia. Aqui ele diz assim, olha, então, de alguma forma, né, a existência desse impasse nuclear dentro da Guerra Fria, isso carregou, vamos dizer, uma destruição total da lei internacional e uma perda gradual do significado do significado estabelecido de conceitos como Estado, autoridade pública, né? E isso abriu as portas para a feudalização da autoridade, de uma forma parecida, né, similar com o que os fundadores do sistema do Estado moderno e da lei internacional tinham buscado, vamos dizer, ultrapassar ou substituir no período, né, entre o século XII e o século XVII, tá? Então, basicamente o que ele está dizendo, né, pessoal, é que, de novo, né, nós estamos voltando basicamente a um sistema feudal, tá? Então ele está falando o que procuraram ultrapassar, até, não sei nem se conscientemente, mas assim, foi esse processo lento, gradual, né? Aquele de 5 séculos, ele fala do século XII ao século XVII, né? Agora, esses conceitos, né, de lei internacional e de Estado estão voltando a serem destruídos exatamente por quê? Pela uma ameaça, pela uma crise, na época o que é uma Guerra Fria, né? Então, a saída né, a culminação da Segunda Guerra não termina só na Segunda Guerra, né? Os desdobramentos da Segunda Guerra não terminam ali no final da guerra, não. Na verdade, é o início de uma nova era, como ele fala aqui, é o início de uma nova ordem, né? Então a gente, vamos dizer assim, a gente agrupa todas as nações em 2 blocos, basicamente. Olha só, né? Porque lembra, o objetivo sempre é um governo global. Então, de vários, eles fazem 2, tá? 2 blocos principais, né? O bloco, vamos dizer, ocidental e o bloco soviético, né? Durante a Guerra Fria, durante esses quase 50 anos pós-Segunda Guerra Mundial. E claro que a história é fluida, né? Então eles vão tendo que ajustar, né? Corrigir, fazer uma correção de curso ao longo desses momentos. Para o quê? Para agora, pessoal, né? A gente vê, né? Então
acaba a princípio, né, acaba com um bloco e cada vez mais a gente introduz esse bloco dentro do outro bloco para ir em direção de uma coisa só. É basicamente o que a gente está agora em 2022 nesse processo, né? Inclusive, né, basicamente, primeiro acabaram oficialmente com, né, a União Soviética, né, e daí passaram a cada vez mais introduzir esse conceito, principalmente através da cultura, né, e da academia, da sociedade, dentro do ocidental, né, da cultura ocidental, e agora estão no processo de demolição do próprio Estados Unidos para unir as duas coisas em um governo global, né? Bom, chegamos aqui no capítulo 17, ele diz assim, olha, é a rivalidade nuclear e a Guerra Fria, agora é basicamente a Guerra Fria, né? E a supremacia atômica americana de 1945 até 1950, né? Esse capítulo aqui. Vamos pegar aqui o que eu separei aqui. Então diz assim, o Stalin estava preocupado com a fraqueza, né, do sistema soviético, principalmente desde da questão econômica, né, da fraqueza econômica, até a dissensão ideológica, porque, né, muita gente, né, muitos dissidentes dentro da União Soviética, né, e por mais que eles mandassem as pessoas para o Gulag, né, tinha um momento que não dava mais, senão, né, você ia acabar matando toda a população, né. Ele fala, a guerra, né, também estava sendo lutada com uma ideologia de patriotismo e nacionalismo, né, não como uma ideologia, não que a luta fosse sobre a ideologia comunista, né. Olha que interessante, né, pessoal? Então, apesar da ideologia comunista ser contra esse amor à pátria, eles tiveram que forjar dentro da União Soviética basicamente um nacionalismo, né, para tentar engajar a população, né, ao modelo do sistema. Que interessante, né? E ele fala que o Kremlin, em 1946, estava, vamos dizer, desejoso, né, de voltar à ideologia comunista, em parte como justificação para os novos tempos difíceis que eles iriam viver durante a reconstrução nesse período de 5 anos, né? Começando em 3 de março de 1946. E então, o que eles tinham que fazer, iam ter que arregimentar toda a população depois, né, da Segunda Guerra Mundial, de tudo que foi destruído, né, a destruição toda da Segunda Guerra Mundial. Como que a gente arregimenta o espírito da população, né, para passar por esse tempo difícil de reconstrução, ainda de falta de comida, de, né, elementos básicos, né? De novo, o pessoal passou uma época de escassez, basicamente, né? Então, você tem que criar ali um movimento cultural, né? Um eufemismo que vai contra a própria ideologia comunista, né? Interessante. E também parcialmente para, vamos dizer, conseguir superar o que os soldados russos, a admiração que tinha sido criada nos soldados russos, naquilo que eles tinham visto no Ocidente, né? Então vamos pensar que se a Revolução foi em 1917, você já tinha soldados jovens ali de 18, 19, 20 anos que já tinham crescido durante a Revolução, né, após a Revolução Russa, e não conheciam o que era viver no Ocidente, né? Eles conheciam só a realidade comunista. E quando eles tiveram contato com, como invadiram a Alemanha, apesar da destruição, eles ainda viram um pouco do que era o Ocidente, do que era, né, uma sociedade livre, né? Contato com outros soldados, com soldados de... E isso já também, né, basicamente, por isso que todo sistema
comunista, ele não pode deixar com que os próprios moradores vejam como é a vida fora. Eles têm todo um programa uma programação psicológica para fazer com que eles achem que, na verdade, a vida fora do sistema comunista é muito pior, né? Isso é feito na Coreia do Norte, isso é feito... por exemplo, tem um documentário muito interessante chamado Chuck Norris contra o Comunismo. Eu não sei se ainda está no Netflix, estava disponível no Netflix há alguns anos atrás, mas exatamente como na Romênia, né, na época que a Romênia estava debaixo da cortina de ferro, fazia parte da União Soviética, como através, nos anos 80, fitas cassete que eram pirateadas de filmes dos Estados Unidos, criaram impacto nos jovens, porque eles viam simplesmente do filme mostrar como era a vida, supermercado, carro. Eles falam assim, nossa, então, né, por mais que a propaganda oficial do Estado fale que no Ocidente é uma pobreza, que todo mundo falta tudo, a gente vê pelos filmes o contrário, né? Vê shopping, né, cenas no shopping, cenas de supermercado, as pessoas viam fartura, né? E por isso que o filme chama Chuck Norris contra o comunismo, né? Porque a galera falou, não é possível que exista uma realidade diferente, né, do que a gente vive, né? Então, isso, por exemplo, aconteceu com os soldados comunistas, né? Então, eles tinham que usar, né, esse poder do Estado, da máquina de propaganda para o quê? Para fazer uma operação psicológica de que a população, né, para eles acharem que o comunismo é melhor, né, do que o capitalismo, né? E olha que interessante, eles fazem o oposto no capitalismo, né? Tentam pegar os jovens, tentam cooptar os jovens, né, que vivem na liberdade, que vivem, né, numa sociedade onde, né, a pessoa ter acesso a bens, ao consumo. Ah, não, essa é a sociedade que é ruim, né? Essa é a sociedade que você tem que se rebelar contra, né? É surreal, né? Mas enfim. Tanto é verdade, eu mesmo fiz uma peça em 2014, aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil, chamada Aula Magna para Stalin, que falava exatamente né, baseado em fatos reais, de como a arte tinha que obedecer uma cartilha do Estado, né, para, de novo, né, os músicos na época, por exemplo, tinham que fazer só música eufonista, para que, né, a população, mesmo com fome, né, sem acesso aos bens básicos, achassem não, que a gente tem que lutar pelo modelo né, da União Soviética, pá. Então vamos continuar aqui. Esses soldados, por exemplo, né, eles ficaram maravilhados em descobrir, né, que mesmo os trabalhadores alemães, os explorados, né, segundo a mentalidade comunista, né, dos quais eles tinham muito ouvido falar, né, tinham uma qualidade de vida diversas vezes acima do que o cidadão russo comum, tá? Basicamente o que eu tinha falado. Então, assim, mesmo, né, olha, inclusive durante a Alemanha que tinha sido bombardeada também, ainda estava, né, não estava a Alemanha mais bonita, vamos dizer assim, mas só deles verem, né, como as pessoas viviam na Alemanha, né, mesmo o trabalhador, o cidadão comum, eles viam, pô, o cara vive muito melhor do que o russo comum, do que eu, por exemplo, né, o seu soldado jovem. Então fala, peraí, né, a gente sempre ouviu falar que eles viviam muito piores, né, que eles eram oprimidos e tal, e os caras vivem muito melhor do que a gente, né? Então, a descoberta, né, de que os alemães comuns tinham relógios, né, até mesmo relógios de pulso, né, era uma revelação, vamos dizer, surpreendente para os soldados russos, né? O que eles faziam, né? Procuravam, vamos dizer, inclusive às vezes roubar, né? Todas as vezes que eles tinham oportunidade, inclusive de cadáver, né? Muitas vezes tinha um cadáver lá, eles iam lá e tem alguns filmes de Segunda Guerra que você vê, né? Soldados indo lá e roubando, assim, cigarro, roubando, né? Joia, né? Que eles não acreditavam como que essa população tinha o que para eles era uma riqueza absurda, né? O terceiro fator que guiava, vamos dizer, o comportamento soviético foi a descoberta de que
não havia um apoio de massa, né, para a Rússia ou para a ideologia comunista na Europa Central e na Europa Oriental, especialmente entre os cidadãos, né, entre a classe baixa, e que, vamos dizer, esses países, né, que ao longo da fronteira ocidental da Rússia faziam, vamos dizer, né, um buffer, né? Eles faziam, vamos dizer, como que a gente está vendo hoje, né? Esse problema da crise na Ucrânia é exatamente esse, né? Você tinha países que criavam, vamos dizer, um espaço entre os países capitalistas, né, e os países da União Soviética. Ele fala aqui que, na verdade, esses países haviam sido forçados a estarem, né, não havia um consenso da população, eles tinham sido forçados, né, a criar a fazer, vamos dizer, parte, né, desse cinturão, assim, do que viria a ser depois a cortina de ferro, né? Então, ele diz assim, os governos desses estados, né, eles poderiam recrutar homens, né, das suas respectivas nações que haviam vivido na União Soviética por anos, né, debaixo, vamos dizer, da doutrinação comunista sem fim, né? Mas a massa não doutrinada de cada um desses países, né, que havia sido, vamos dizer, capturada, né, pelas forças militares soviéticas, pelo menos até que o Partido Comunista local e a polícia secreta, né, começasse a obedecer às ordens vindas de Moscou para tentar doutrinar a população de cada um desses países, né? E a necessidade urgente para que isso acontecesse, né, pelo ponto de vista do Kremlin, ficou evidente quando a Áustria e a Hungria, debaixo, né, apesar de estarem debaixo da ocupação militar soviética, foram permitidos a ter uma eleição relativamente livre em novembro de 1945. Ambas resultaram numa extrema derrota dos partidos comunistas locais. E por causa, né, de tal resultado, não iria ser permitido para que esses estados satélites, vamos dizer assim, mais ao Oriente, né, que eleições fossem, vamos dizer, prorrogadas até que os governos locais tivessem sido suficientemente vamos dizer, como que eu traduzo aqui, tivessem sido doutrinados assim, né, no comunismo, né, para garantir que as eleições fossem favoráveis ao Partido Comunista, tá? Então, basicamente é isso, né? Então você tinha, né, a União Soviética, que ainda estava em formação também, né? Mas você tinha esses países, pessoal, né, que faziam estavam próximos, né, à fronteira com a União Soviética, que durante a Segunda Guerra, inclusive, foram ocupados, né, pelo exército, né, por enviados soviéticos, mas que a população ainda não tinha sido doutrinada, a população ainda, né, tinha referência do que era viver numa sociedade livre. Então, né, eles viram que eles ainda permitiram uma certa eleição, processo eleitoral, né, e aqui ele cita a Áustria e a Hungria, que por a população ainda não ter sido suficientemente doutrinada, votaram contra os partidos comunistas. Então o que eles passaram a fazer, né, nesses países que eles queriam encampar dentro do que viria a ser a cortina de ferro, já começaram a primeiro postergar as eleições, né? Fala assim, não, primeiro a gente precisa fazer um trabalhinho aqui de doutrinamento, né? Para garantir que, né,
né, que as eleições vão ser ao nosso favor, né, futuramente. Tá? Então, essa situação, né, tornava impossível, pelo ponto de vista da Rússia, de, vamos dizer, garantir as promessas que tinha sido feito em Alta, né, na Conferência de Alta, de que eleições seriam livres, por exemplo, na Polônia e em outros países, né, vizinhos da Rússia. Tá? Então ele já sabia, bom, não vai dar, porque se a gente permitir que haja eleições livres, nunca essa população vai votar a favor do comunismo. Né? Então aqui ele fala, né, ele pega alguns países específicos, ele fala um pouco aqui da Grécia. Né? Então, na Grécia, né, uma eleição em 31 de março de 1946, deu ao Partido Popular, que apoiava o rei, 231 assentos, né, no Congresso dos 354. E depois, em setembro, você teve um plebiscito que retornava a monarquia, né, 69% de votos favoráveis, quer dizer. Então, os grupos comunistas recusaram aceitar esse resultado e em 1946 eles começaram o quê? Uma guerrilha, né? Começaram uma guerrilha nas montanhas, né? Usando três países comunistas próximos, né? Para ajudar assim, com treinamento de guerrilheiros, né, com munição e tal. E a Comissão de Conselho de Segurança da ONU estudou a situação nos primeiros meses de 1947 e condenou, né, esses três países próximos da Grécia, que eu vou falar, que acho que tem a Albânia, depois, peraí que a gente já fala. Mais um veto da União Soviética impediu qualquer ação da ONU, né? Como se, né? É tudo pro forma, tá, pessoal? Na verdade, então, o líder, né, dessa guerrilha, o general Marcos, tá? Ele criou um governo provisional, né, nas montanhas da Grécia. A Grécia é um exemplo, né? Mas alienou, né, a maior parte do apoio entre, vamos dizer, os cidadãos empobrecidos, né, gregos que, na verdade, estavam sofrendo ataques desses guerrilheiros. Eles não gostavam dos guerrilheiros porque, né, eles, inclusive, estavam raptando o pessoal. Olha, milhares de crianças, né, desses camponeses gregos, né, que foram enviados para esses três países próximos para serem doutrinados Olha isso, pessoal. Eles iam nas vilas, nos vilarejos, pegavam as crianças, levavam essas crianças, né, para outros países para eles serem doutrinados na doutrina comunista. Isso foi feito na África também, né? Boko Haram, né? E no Botsuana também, os países que foram, né, na Angola também, tá? Iam nas tribos, pegavam as crianças para o quê? Tornar as crianças guerrilheiros e guerrilheiros marxistas, né? Então ele fala, a maioria dessas crianças não retornou por 8 ou 10 anos, tá? E centenas desapareceram para sempre. Óbvio, né? Se a criança resistia, os caras acabavam. E a maior parte desse grupo veio da Albânia tão tarde quanto 1963. Olha isso, pessoal. Então, né, basicamente 20 anos depois, tá? Então, os três países é o que? A Albânia, a Iugoslávia e a Bulgária, né, que foram já, vamos dizer, também cooptados, né, pela União Soviética, né? Vamos continuar aqui. Então, ao
longo desse período, né, o medo do comunismo estava crescendo dentro dos Estados Unidos, né? E a ameaça real, né, qual seja, ela estava, vamos dizer, ela ainda estava indefinida, né? Exatamente o que seria essa ameaça. Então, o ódio soviético e comunista contra o American Way of Life, né, o estilo americano de vida, era muito conhecido, estabelecido. E a existência de um partido comunista americano, né, era visto como uma ferramenta, né, de uma conspiração internacional comunista dirigida por Moscou, né, e isso também estava além de qualquer disputa. Interessante porque, né, mesmo durante a Guerra Fria, você tinha o Partido Comunista Americano, né, você tinha uma grande influência basicamente na academia, já começando com o marxismo cultural, você tinha em Hollywood, né, você tinha toda a questão do macartismo, né, o período lá onde tem um filme dos irmãos Coen que também fala muito sobre isso, né, como era abertamente, né, você tinha, por exemplo, roteiristas que estavam querendo, através dos filmes, já começar um movimento subversivo, né? Subverter valores, né? Valores morais e tal, mas ainda até 1950 e não lembro até quando, você tinha um código de ética, né? Que proibia, de certa forma, que certas temáticas fossem abordadas, né? Tanto no cinema, na televisão, um pouquinho depois. Que isso, né, a partir dos anos 60 foi de água abaixo, né? Tais comunistas eram, sem dúvida, estavam engajados em subversão e espionagem. E eles eram, vamos dizer, assessorados nesses esforços, né, por camaradas, tá? E outros simpatizantes, né? Além disso, né, alguns comunistas e camaradas também, eles estavam sem dúvida presentes dentro do governo e até de grande forma em outras áreas da sociedade, né? Notavelmente conhecidos também nos sindicatos, né, nas universidades e especialmente, basicamente o que eu acabei de falar, e de uma forma mais criativa dentro do entretenimento, né, no campo das artes, da cultura. Tá? Tais como o teatro, né, os roteiristas, né, na literatura e na produção de Hollywood. Né? Também, né, um grande número de comunistas nos Estados Unidos, de acordo com o FBI, que estava em torno de 75 mil em 1945, começou a decair para 50 mil em 1950 e chegou até 3 mil em 1960. Por quê? Porque foi a época do baby boom, né? Foi a época da prosperidade americana. É difícil você promover uma ideologia que condena, né? O que quer dizer que né, o capitalismo vai roubar as pessoas, quando na verdade as pessoas estão prosperando, né? Talvez tenha sido uma das épocas mais prósperas, né, no século passado. Então, como é que você vai manter uma narrativa, né, de que esse modelo social é ruim, né, se as pessoas estão vivendo, né, é basicamente o American Dream, assim, né, durante os anos 50, talvez os anos 50 e os anos 80, os anos de maior prosperidade. Então, é difícil você manter uma narrativa, né? Mas claro que eles tinham um plano, né? De o quê? A partir dos anos 60, subverter a cultura, né? Para, se economicamente a gente não consegue, a gente vai tentar subverter através, né, da droga, né, da cultura, o movimento hippie, tudo isso. Que, né, quem acompanha o canal, já li para vocês vários livros aqui, né, mostrando como o próprio movimento hippie, né, o uso de droga, tudo isso
foi pensado, né, também. Aí você fala, mas peraí, né, o governo americano não é a favor do capitalismo e contra, né, o comunismo? A sociedade. Agora, dentro do governo você tem o quê? Aqueles agentes do estabelecimento anglo-americano. Lembra que, na verdade, o que eles querem é conduzir a sociedade como um todo para um governo mundial, né? Então, você tem que promover essa narrativa, né, para chegar nessa síntese desse modelo, né, dessa terceira via, vamos dizer assim, né, dessa síntese, né? Ele continua falando assim, o Partido Comunista nos Estados Unidos, como outros ao redor do mundo, ele sempre foi, desde a fundação em 1919, um corpo... Espera aí, pessoal, deixa eu desligar isso aqui. Espera aí, desculpa, pessoal. Deixa eu baixar aqui. Sempre foi um corpo de conspiradores altamente disciplinados que tinham, vamos dizer, sua primeira, né, seu primeiro juramento, sua primeira fidelidade para a União Soviética, né? E em segundo lugar, vamos dizer, né, para a preservação, para que fosse estabelecido um regime similar nos seus devidos países, e aqui no caso, inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos, tá? Então, olha isso, pessoal, né? Então ele fala que desde a fundação, no caso, nos Estados Unidos, do Partido Socialista, em 1919, né, realmente eles estavam o tempo inteiro... É uma religião, pessoal, como eu li para vocês, né, nos livros do socialista fabiano H.G. Wells, ele fala, é uma nova religião, tá? As pessoas são ali, né, doutrinadas, assim, a gente tem que subverter, a gente tem que, de qualquer forma, né, e não só nos Estados Unidos, ele fala ao longo do mundo, né, onde foi estabelecido o Partido Comunista, como aqui no Brasil, é sempre pensamento revolucionário, subversão, né, tomar o poder, né. Vamos continuar aqui. Ele diz assim, né, é evidente que grande parte, vamos dizer, da informação a respeito, né, aqui ele já está falando mais da questão nuclear, né? Ele fala, sendo secreta ou não se sabe, né? Mas que o urânio, né, o metal, o urânio que é necessário para fazer a bomba, ele foi levado para a União Soviética como parte vamos dizer, de um empréstimo em 1943. Presta atenção, pessoal, tá? O Major George Race Jordan da Aeronáutica Americana tentou em vão impedir o envio naquela época, tá, de urânio. Enquanto a maior parte das evidências desse major não são, vamos dizer, podem ser contestáveis, vamos dizer assim, de qualquer forma, esse carregamento de urânio para a Rússia foi corroborado por outras fontes, tá? E a significância de tais envios ainda não se sabe, né? A partir do momento que a licença para exportação, né, e a permissão foi dada por um pedido de um general chamado General Groves. Presta atenção, pessoal. Então, outras evidências do Jordan, né, desse General Jordan, muitas das quais foram descreditadas por causa do New Deal, né?
partir do momento que ele né, fez um depoimento, né, que o general Groves e outros estavam sob direta pressão do Harry Hopkins e do vice-presidente Henry Wallace para permitir a exportação de material nuclear, radar e outros equipamentos secretos para a Rússia. Então aqui a gente começa a mudar o nosso entendimento, pessoal, da narrativa que é contada para a gente. Tá? Ele fala assim, essas declarações ganharam uma publicidade em âmbito nacional, né, por alguns comentadores, né, alguns jornalistas na época, né, ele cita aqui Fulton Lewis, né, na revista Life, né, e também do Comitê de Atividades Não Americanas, enfim. Então é o seguinte, pessoal, houve, né, o que eles precisavam criar essa polaridade, tá? Estava no plano deles de que pós Segunda Guerra Mundial, que houvesse essa polaridade, né, na verdade eles criaram já a União Soviética, né, desde lá em 1917, exatamente a União Soviética, né, princípio a Rússia, né, a Revolução Russa, mas já com essa intenção, né? É basicamente isso, pessoal, né? A gente tá, cada país nacionalismo, né? Cada país, né? Então a gente primeiro seria difícil você construir um primeiro governo global, né? Com essa independência nacional de vários estados-nações. Então, o que a gente faz? Primeiro a gente cria blocos. A gente primeiro tenta regimentar, né, em 2 blocos principais, tá? Que foi durante toda essa Guerra Fria. Então, como que você precisa ter um adversário, né? Você precisa, isso é uma regrinha de roteiro. O teu herói sempre precisa ter um adversário, geralmente, né, em pé de igualdade. Inclusive para ser uma ameaça, para a gente conseguir implementar as mudanças que a gente quer, né? A gente precisa ter um inimigo. Então, precisou ser criado. Imagina, né? De novo, um país quebrado depois da Segunda Guerra, né? Claro que o plano Marshall não é só para restaurar a Europa, a economia europeia, não. Foi a Rússia também. Então, principalmente, a gente está falando o quê? Que foi enviado à Rússia, né, tecnologia, inclusive nuclear, né? A gente lembra que na Operação Paperclip, aquela que dividiu os cientistas alemães, né, nazistas, metade foi para os Estados Unidos e metade foi para onde? Foi para a Rússia. Por quê? Né? Porque, de novo, havia uma intenção dos globalistas, né, de exatamente, sabe, são etapas, pessoal, né? Etapas. A gente precisa criar, né, um grande adversário para o Ocidente. A gente precisa, na verdade, ter essa dialética funcionando, né? A gente precisa ter os 2 lados, tá? Porque se a gente tem esses 2 lados, a gente tem uma tensão constante, né? E essa tensão constante vai conduzir né, ao final da pirâmide aí, né? A síntese, né? Então, né, você teve o projeto Manhattan que desenvolveu a tecnologia nuclear, né? E aí, não só, né, eles enviaram tecnologia para a Rússia, como inclusive urânio, né? Tá? E aqui, bom, tem ele cobre bem, né, com tudo com detalhes, com nomes aqui, só que eu não vou falar tudo isso, senão a gente, né, não acaba. Mas assim, só para vocês entenderem que, né, de novo, qual a história que a gente é ensinado na escola, né? A real história é outra, tá? Vou continuar aqui. Então ele diz assim, olha, a revelação que a influência comunista nos Estados Unidos era sem dúvida valiosa, mas o custo, né, vamos dizer, em estragar reputações de pessoas inocentes, né,
e a total confusão na população americana era um custo alto e, de certa forma, desnecessário. Eventualmente, algumas agências do governo, como o escritório dos padrões, vamos dizer assim, né, o Bureau dos Standards, of Standards, então o escritório dos padrões, né, o Exército e, acima de tudo, o Departamento de Estado, foram bem danificados pela perda da moral, pela também a disrupção do trabalho. Por quê? Porque eles viram que em vários desses setores foram encontrados o que eles chamam moles, né, em inglês, mas eram espiões, né, pessoas ligadas à subversão do governo, né, pessoas ligadas ao comunismo, tá? Então, muito desse dano também ele veio dos esforços do senador Joseph R. McCarthy, né, da onde veio o tal do macartismo, essa época que eles chamavam de caça às bruxas, onde a gente vamos ver quem é a favor do comunismo, quem está procurando promover o comunismo fazendo a tal da quinta coluna, né? Às vezes não, em grande parte escondido, né? Que era aqui um republicano do estado de Wisconsin, né? Que buscou provar que o Departamento do Estado e que o Exército estavam, né, repletos, cheios de comunistas infiltrados, né? E também com um lobby chinês, vamos dizer assim, né? Que demonstravam que a conquista do Mao Tse-tung da China foi inteiramente feita com, vamos dizer, atos de treason, né? Atos de, como que se diz em português, de rebelião ao próprio país, né? Que o quê? Que basicamente apoiaram, né? Permitiram com que o comunismo tomasse conta da China, né? Que isso foi feito por quê? Por esses comunistas infiltrados e alguns camaradas também dentro do Departamento de Estado e mesmo até na Casa Branca. Tá? Claro, né, pessoal? Se a gente lembrar que muito antes disso, né? Eu já li o livro de Skull and Bones para vocês aqui, né? Skull and Bones, desde o século XIX, lá em Yale, eles já estavam fazendo essas figuras, né? Posicionando essas figuras dentro do governo para obedecer uma agenda globalista, né? Generais, né? Diplomatas, senadores, né? Industriais, empresários. Então, por isso que é complicado, porque quando as pessoas veem o governo e veem a sociedade, eles falam, mas como que, né, a nossa sociedade está sendo influenciada? Né? Daí não dá para você pensar de novo, né, generalizar a sociedade inteira. Por quê? Porque são essas pessoas em cargos de autoridade, em cargos de poder, e elas acabam subvertendo, né, a condução, às vezes, políticas externas, a condução do próprio governo. E você, fazendo uma análise, você não entende muito bem, né? Não faz sentido. Você fala, pô, parece ser contraproducente, né? Se, sei lá, no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, né, é pró-capitalismo, né, pró-democracia, mas como que, de repente, pessoas dentro do governo estão permitindo políticas que vão claramente contra isso? Por quê? Porque, na verdade, essas pessoas são infiltradas, elas obedecem a uma outra agenda, né? A agenda é o quê? Esses grupos internos, secretos, que trabalham para promover, na verdade, um governo global, né? Daí ele começa falando também, inclusive, uma questão de imposto de renda, né? Que começou a existir, pessoal, em 1913. Antes disso não existia imposto de renda, tá? Então ele fala, né? A principal, né, dessas leis de taxações,
né? Começando com, né, o imposto de renda em 1913, mas culminando, acima de tudo, né, numa taxa sobre herança. Tá? Aí você fala, peraí, isso é comunista, né? Isso é pensamento comunista. Como que isso foi sendo introduzido na sociedade americana? Né? Então, ele fala, essas leis de imposto, né, elas, vamos dizer, fizeram com que as grandes fortunas privadas que dominavam Wall Street, né, eles fossem para fundações isentas de taxa. Aí isso funciona até hoje, pessoal. Então, todos os bilionários na época começaram a fazer fundações. Por exemplo, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Vanderbilt, né? Aqui no Brasil, né, as fundações Marinho, né? Por quê? Porque assim é a forma do quê? Dos bilionários, fundação do Bill e Melinda Gates. Você acha que, não, é pra gente, né, a gente ajudar as pessoas, ajudar os pobres. Não, pessoal. É para evasão de imposto, né? Claro, né? Os ricos, né, eles têm lobistas, os lobistas influenciam muitas vezes, né, os políticos, e os políticos, né, aprovam, passam leis, né? Então, né, isso eram fundações, e depois o desdobramento, né, das fundações para os pequenos mortais, vamos dizer assim, são o quê? São ONGs, né? São, né, organizações não governamentais, mas que também, né, pessoal, a gente sabe e serve dois propósitos perigosos. Um é dessa infiltração cultural, de muitas vezes doutrinação, né? Mas outro também, né? Evasão de divisa, né? Dinheiro público. Tá? Então, isso se tornou, vamos dizer, o maior elo, né, entre a rede do establishment, né? Vamos dizer, entre Wall Street, Ivy League, tá? Que é a liga das universidades, principais universidades, como Yale, como Harvard, que ambas, por exemplo, têm sociedades secretas, são dominadas por sociedades secretas, né? E o governo federal. Tá? Olha que interessante. Então, ele fala Dean Rusk, que era o secretário de Estado, né, depois de 1961, e ex-presidente da Fundação Rockefeller, e o quê? E foi bolsista da Rhodes, tá? da Fundação Rhodes em Oxford, entre 1931 e 1933. Então, se vocês juntarem com os livros que eu já li para vocês, né, o Estabelecimento Secreto da América e o Estabelecimento Anglo-Americano, a gente entende quem manda nessa estrutura de poder. Tá? Então, o cara, né, ele foi secretário de Estado, primeiro ele foi o quê? Presidente da Fundação Rockefeller. E antes disso ele tinha sido bolsista do Rhodes. Tá? Então, o quê? O cara, de repente, é colocado como secretário de Estado. Você acha que ele vai obedecer quem? Que agenda que ele vai implementar? Então, o cara é colocado num dos cargos mais importantes da máquina pública americana, mas, na verdade, né, 30 anos antes ele já estava sendo doutrinado, né, pelo establishment, né, estava pelos globalistas. Tá? Então ele fala assim, mais de 50 anos atrás, ele está falando em 1966, então mais de 50 anos atrás, o JP Morgan, né, a firma do Morgan, decidiu infiltrar o movimento político, os movimentos políticos de esquerda nos Estados Unidos. Eu acho que é o contrário, né? Eu acho que os movimentos políticos que sempre estiveram ligados aos banqueiros, afinal de contas, né, de novo, a gente sabe que, né, a Revolução Russa foi subvencionada, foi fundada por banqueiros, inclusive banqueiros de Wall Street, né? Ele continua falando assim, isso foi relativamente fácil de ser feito, né? A partir do momento que esses grupos estavam famintos por dinheiro, né? E também ter um canal para, vamos dizer, alcançar as pessoas. E Wall Street deu ambas as coisas. Tá?
O propósito não era destruir, dominar ou tomar o controle, mas na verdade eram três, né? Era o quê? Manter informado, né? Vamos dizer assim, se manter informado sobre qual era o pensamento, né, da esquerda e de grupos liberais, vamos dizer, também providenciar, né, a eles que um canal de comunicação aonde eles pudessem, vamos dizer, falar o que eles quisessem, né? E o terceiro era ter um veto final na sua publicidade e controlar basicamente, né? E na possibilidade das suas ações, mesmo das ações mais radicais. Não havia nada, na verdade, que fosse novo sobre essa decisão, tá? Do que de Wall Street está ligado com a esquerda, né? A partir do momento que outros banqueiros haviam falado a respeito e até mesmo já haviam tentado fazer isso antes, né? O que tornou isso decisivamente importante naquele momento foi a combinação dessa adoção pelos banqueiros dominantes de Wall Street, né, em um tempo em que a política de impostos estava fazendo com que todos os banqueiros buscassem isenção de impostos, né, refúgios para suas fortunas. E ao mesmo tempo, quando o radicalismo, né, final da esquerda estava pronto para, vamos dizer, surgir dentro da bandeira da Terceira Internacional Comunista. O melhor exemplo dessa aliança de Wall Street com a esquerda americana era em publicações como The New Republic, tá? Uma revista fundada por William Straight, usando o dinheiro do Penny Whitney em 1914. Tá? Então olha só, pessoal. Basicamente no começo da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, de novo, é um processo a longo tempo, a longo prazo, né? Então ele fala, né, esse William Straight, que tinha sido assistente do Sir Robert Hart, que era diretor, olha só, de serviços de alfândega da China Imperial e era o chefe, né, da penetração europeia na China. Era o quê? Era um agente britânico, pessoal, de novo, né? Então, olha as ligações. E ele permaneceu, né, lá na China, no Oriente, de 1901 a 1912. E ele se tornou um parceiro do Morgan, né, do banco JP Morgan, né, e se tornou o principal expert, né, do banco em assuntos do Oriente, né, da Ásia. Ele se casou com Dorothy Penny Whitney, que os nomes indicam que a família então fez uma aliança com com duas das grandes maiores fortunas americanas, tá? Ela era filha do William C. Whitney, tá? Que era né, um milionário lá de Nova York, e ela era irmã da co-herdeira do Oliver Payne, da Standard Oil, né? Que era o quê? Da família Rockefeller, né? Então, um dos irmãos, eu estou lendo isso aqui porque é importante a gente ver como, pessoal, fica tudo dentro, né, fica entre eles. Ó. Um dos irmãos dela se casou com a Gertrude Vanderbilt, da família Vanderbilt, enquanto o outro, Penny Whitney, casou com a filha do secretário de Estado, John Wayne, que anunciou a política americana das portas abertas na China. E na próxima geração, os três primeiros primos, o John Way, o Whitney, o Cornelius Vanderbilt Whitney e o Michael Whitney Straight, foram aliados em inúmeras políticas públicas, né, de natureza propagandista. E os três serviram em vários papéis, né, durante o New Deal, né, esse processo de reconstrução. Né? De novo, a gente destrói tudo para build back better. Isso não é de agora. Né?
e na administração do presidente Truman, tá? E nesses papéis eles eram muito próximos, né, de outros liberais de Wall Street, liberais codinome para esquerdistas, tá? Então a galera de Wall Street que queria também estabelecer uma economia global, ter um controle, né, do sistema financeiro global. Tudo ligado, pessoal, tá? Como, por exemplo, o Nelson Rockefeller, tá? Todos, pessoal, todos do Conselho de CFR, né? Conselho de Relações Internacionais, né? Depois o que viria a ser a Comissão Trilateral, que foi feita pelo o irmão do Nelson Rockefeller, o David Rockefeller, né? Então essa revista New Republic, né, que era uma revista o quê? Comunista, uma revista para, né, como aqui no Brasil a gente tem vários jornais, revistas que o propósito único exatamente né, servir exatamente de que ele fala em inglês é mouthpiece, né? Ser uma boca, né, para você, né, promover a tua agenda, né, propagar a tua agenda, né, para a população que muitas vezes não sabe, né? Muitos sites hoje, pessoal, tá? É tudo esquerda, tudo ideologia, né, de esquerda, inclusive comportamental, né? Contra né, a tradição ocidental, que é o que? Judaico-cristã. Vamos continuar. Então, The New Republic foi fundada pelo Willard e por Dorothy Strait, usando o dinheiro dela em 1914, e continuou a ser apoiada pelas suas contribuições financeiras até 23 de março de 1953, tá, pessoal? Basicamente 40 anos, tá? Então você fala, peraí, a publicaçãozinha que você acha que é da galera, da resistência, né? É pago por quem? Por magnata. Como aqui no Brasil, o movimento, né, você vai traçando de onde que o dinheiro chega, né, em MST, em CUT, em, né, Unis, você vai, aonde que esse dinheiro vem? Mas peraí, a gente não é contra o, né, por isso que eu falo, vê se tem algum comunista contra os banqueiros de verdade, né? Não. É contra a classe média, né? Contra o banqueiro, não tem. O propósito original, né, de estabelecer essa revista foi providenciar, né, um canal, né, para essa esquerda progressiva e, vamos dizer, e guiar a sociedade de forma sutil para uma direção anglofile em inglês, né, que é, vamos dizer, amigável a quem? A Inglaterra. Na verdade, não é nem ao país Inglaterra, mas a quem controla a Inglaterra. De novo, ao estabelecimento anglo-americano. Né? Para quê? Para que quando qualquer conflito que essa galera entrar, né, eles tivessem o suporte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fossem quem? O cão de guarda dessa galera. Usar o poder militar e o poder, né, o número de população mesmo, né, a demografia americana, como polícia do mundo, mas para os objetivos deles, tá? Essa tarefa, depois ela foi confiada a um jovem homem, né, que tinha saído, né, tinha apenas 4 anos que ele tinha saído de Harvard, mas que ele já era um membro desse misterioso grupo da mesa redonda, que a gente, né, eu fiz os vídeos aí, assistam, né, do Round Table Group, que foi feito pelo quem? Pelo Cecil Rhodes, que era uma sociedade secreta, né? Então ele usa aqui, ó, membro do grupo do Round Table misterioso, da mesa redonda, né? Que tinha feito, vamos dizer, tinha tido um papel principal em dirigir a política externa inglesa, né? Desde do seu estabelecimento formal em 1909. Esse novo recruta, o Walter Lippmann, né, tinha sido, desde 1914 até o presente, o autêntico porta-voz do jornalismo americano para, né, as mídias oficiais. Tá? E
em ambos os lados do Atlântico, do Oceano Atlântico, em assuntos internacionais. Então, basicamente, assim, o grande porta-voz, né? Muita da população às vezes não sabiam, né? Quando vinha o cara falando, né? Escrevendo editoriais em jornais, o cara respeitado, na verdade, ele era o quê? Era um cara deles, ele fazia parte da mesa redonda, da sociedade secreta do Cecil Rhodes, né? E do Lord Milner. Para quê? Para controlar a narrativa, pessoal. Para influenciar tanto a população americana, a sociedade americana, quanto, né, o outro lado, né, a sociedade inglesa também. Controlar a narrativa do que eles querem fazer com que a população pense. Né? A sua coluna bissemanal, né, que aparecia em centenas de jornais americanos. Então, atenção, de novo, a gente cria uma figura, cria um porta-voz, né? E o editorial dele, a coluna dele vai ser publicada nos Estados Unidos inteiro, em jornais locais, né? Em todos os estados, tá? Eram, vamos dizer, tinham os seus direitos intelectuais, né? Associados ao Herald Tribune de Nova York, o jornal Herald Tribune, né? Que era, quem que era o dono, né? Era o Whitney, tá? E essas eram as conexões, vamos dizer, os links entre Wall Street e também o grupo da mesa redonda, que deram a Lippmann a oportunidade de, em 1918, né? Enquanto ele ainda estava nos seus 20 anos, o cara não tinha nem 30 anos ainda, né? De ser o intérprete oficial do, vamos dizer, do significado dos 4 pontos do presidente Woodrow Wilson, né, para o governo britânico. Então, o cara foi formado, tinha, né, é isso, pessoal. Para as pessoas entenderem assim como que os caras tinham posição de poder na sociedade, né? Além de políticos, aqui no caso um cara que influenciava a mídia americana, né? Ele era basicamente o porta-voz desses caras, tá? E é sério, porque você vê, é ligado ao que? Política pública, inclusive, né, entre governos, entre estados, né? A relação entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Então, aqui diz assim, nesses esforços, né, ele estava também ligado, né, o Mike Strait, que também é da família, estava ligado, né, nessas conexões que ele havia herdado em Wall Street, especialmente, né, com seus primos Whitney, né, essa família Whitney que controlava, né. E alguns agentes da família, como Bruce Bilven, o pessoal cita alguns nomes, né. Então, eles lidavam com uma série de empreendimentos, tá? Incluindo publicações, né, jornais, revistas, corporações, empresas, fundações, né, das quais operavam do escritório de advocacia Baldwin Todd Lefters, né, lá em Nova York. Tá? E vamos dizer, os seus conhecidos instrumentos culturais, vamos dizer assim, eram, por exemplo, o New Republic, né, que a gente acabou de falar dessa revista, um outro chamava Ásia, um outro chamava Theater Arts, sobre a cultura, tá, e as artes e tal. O museu, o MoMA, Museu de Arte Moderna Americana, e outros, tá? Todos apoiados, né, por um punhado de fundações, tá? Pequenas fundações. Era essa galera, pessoal, tá? Incluindo o William C. Whitney Foundation, a fundação, né, da família Whitney, né, a Gertrudes Vanderbilt Whitney Foundation, tá? A fundação J.H. Whitney também, né, e outras, tá? E uma adição interessante, né, a essa galera
foi feita em 1947, quando a família Strait fundou uma nova revista chamada o Mundo das Nações Unidas, United Nations World, tá? Para ser devotada, né, para ser, vamos dizer, apoiar as Nações Unidas, para promover as Nações Unidas. Então, criaram uma publicação simplesmente para fazer propaganda, né, para as Nações Unidas. Os seus donos registraram, né, os seus donos, que também estavam registrados na New Republic, né, debaixo de um nome corporativo, vamos dizer. Então você tinha quem? O Nelson Rockefeller, o J.H. Whitney, né, o Max Ascoli, Beatrice Dolivet e, por último, né, a irmã do Mike Strait, que fez a chamada Louise Dolivet, né, que fez com que ela fosse a editora internacional da revista. Tá? Então, aqui é interessante porque você vê a galera banqueira, né, ligada às sociedades secretas, tá, que já subvencionava a esquerda americana, os partidos de esquerda, depois o que? Começaram a tomar conta da cultura americana através de museus, de fundações, né? Mas como que você vai falar contra, né, o MoMA? Obviamente que não é contra o MoMA, mas é quem que está por trás, tá? De novo, eles fazem as fundações para lavar dinheiro, basicamente, e não fica só na lavagem de dinheiro e na proteção das suas fortunas, para suas fortunas não serem taxadas, não ter imposto, né? Não, é dinheiro dizendo que as suas fortunas, mas também é aquela coisa, matar dois coelhos com uma, né, cajadada só. Você usa esses instrumentos, essas estruturas culturais que você mesmo criou para continuar a promover a tua agenda, né? Promover a ONU, tá? Então é isso, pessoal. De novo, o que eles querem? Um governo global, né? São globalistas. Isso porque eu não entrei ainda nem na questão oculta, né? Mas é isso. Essa galera sempre está trabalhando em favor do quê? Por quê? Porque também junto, se a gente for pensar numa forma simplesmente mais rasa, como ele mesmo falou, é o que é um novo feudalismo, pessoal. Eles querem ter poder de novo, sobre a população. Acabar com, né, nesse novo modelo que eles almejam, é isso. É controlar a sociedade como um todo, né? Acabou liberdade individual e, claro, acabou, vamos controlar, obviamente, eugenistas, né? Vamos controlar também esse populacho aí, né? Segundo a mentalidade deles. Bom, ele continua assim. E vamos dizer, a nossa preocupação nesse momento está nos links nas ligações entre o Wall Street e a esquerda, especialmente os comunistas, tá? E aqui está o principal link, que era a família do Thomas W. Lamont, tá? Essa família estava de várias formas paralela com a família Strait que a gente acabou de falar, né? Tudo, pessoal, tudo bilionário. Daí você fala, não parece um contrassenso, como que bilionário, capitalista, banqueiro promove o comunismo que a princípio, né, vai tirar... Não, porque, de novo, o comunismo, pessoal, é simplesmente uma desculpa para desapropriar todo mundo, toda a população, tá? O comunismo é uma desculpa para se apropriar de toda... Em nome da igualdade, a gente implementa um governo onde todo mundo, todo cidadão não tem nada, né? E é infeliz, muito infeliz. Agora eles estão vendendo, não, você não vai ter nada e você vai ser feliz. Porque a gente vai né, a gente vai te drogar, a gente vai te deixar preso num mundo virtual, né? Mas eles já faziam isso, só que as pessoas eram infelizes mesmo, né?
morriam de fome e tal, era mandado para o Gulag, né? Ou se a gente volta um pouquinho no tempo, eram servos ali do senhor feudal, que não eram propriedade do senhor feudal, né? Não tinham nada, basicamente só tinham, né, o lugar para dormir e a comida para comer e contado, né? E é isso que eles querem voltar a implementar, né? Claro que tem mais coisa também, né? Na verdade, a gente vai, né, volta e meia eu falo, né? Se a gente lê, né, Alice Bale, né, junto com a ONU, né, junto com a Lucis Trust, tudo que é a grande invocação, né, é o quê? É para criar esse governo para o Cristo cósmico que virá, né, que é o anticristo. Tá? Vamos continuar. Então, essas famílias eram paralelas. E o Tom Lamont, né, que foi trazido para o banco do JP Morgan, né, como da mesma forma também como o Strait muitos anos antes, né, pelo Henry P. Davidson, ele se tornou um sócio, né, do banco do JP Morgan em 1909. O Lamont, o Strait, né, o Lamont se tornou sócio em 1910, né? Desculpa, esse Henry Davidson foi o cara que se tornou sócio em 1909, aí ele trouxe para dentro do banco, né, o Lamont em 1910 e depois o Strait em 1913. Cada um desses tinha uma esposa, né, que se tornou uma patrona das causas da esquerda. Tá? Olha isso, pessoal. Então, todos esses três banqueiros tinham, as esposas eram apoiadoras das causas da esquerda. Tá? Aí você fala, peraí, aqui no Brasil é a mesma coisa, pessoal. Você vai ver, né, os grandes bancos aí, tudo esquerda. Tá? Né? Agora, inclusive, fundo, você vê, ó, né, XP aí apoiando, né, também a esquerda. Né? E aqui ele fala, né, e também, né, os filhos, do que o mais velho, por exemplo, que era um banqueiro convencional, e o mais novo, que era um apoiador e um simpatizante da esquerda. Na verdade, né, todas as evidências indicam que o Tom Lamont era simplesmente um apóstolo do Morgan para a esquerda, né, como sendo um sucessor do Strait. E era uma mudança necessária pela morte prematura do Strait em 1918. Tá? Então, ambos eram apoiadores financeiros de publicações liberais de esquerda, né? No caso do Lamont, tinha uma publicação chamada, né, vamos dizer, a crítica de literatura do sábado, né? Mais ou menos The Saturday Review of Literature, né? Vamos dizer, uma revista literária, né? Que ele apoiou durante as décadas de 20 da década de 30 e também o jornal New York Post, que ele era o dono entre 1918 e 1924. E a principal evidência, né, na verdade, foi encontrada nos arquivos HUAC, aqui vamos ver o que é essa. Não sei o que é o HUAC aqui. Enfim, que mostram que o Tom Lamont e sua esposa Flora e o seu filho Corliss eram apoiadores, né, e anjos financeiros de praticamente todas as organizações da extrema esquerda, incluindo o Partido Comunista em si. Tá? Entre esses, nós precisamos mencionar dois. Né? Um desses era uma organização de fachada comunista, que era o Sindicato de Comércio e Serviços Incorporados, né, de Nova York, que em 1947 publicou 15 tratados, né, vamos dizer, sindicais. Né? E entre esses oficiais estava o Corliss Lamont e o Frederick Vanderbilt. Tá? Outro link entre Wall Street e os comunistas.
Então, você fala, peraí, filho de banqueiro, tal, os caras estão ligados aí ao movimento sindical, não é muito estranho, né? E o outro também era, vamos dizer, as diretorias editoriais, né, de jornais comunistas oficiais em Nova York, como o Diário do Trabalhador, bem como a magazine As Novas Massas, tá? E eram os principais links entre os comunistas e o Instituto de Relações Pacíficas, né? De pacíficas não, do Pacífico, né? De 1928 a 1947, do oceano, né? Daquela região do Pacífico. Tá? O Corliss Lamont, ele era a principal liderança em outra organização comunista que começou a sua vida em 1920 como chamada, né, Amigos da União Soviética, mas que em 1943 foi reorganizada com o Lamont continuando sendo, né, o chairman, né, o diretor, né, o chefe da diretoria, e o incorporador, né, e o nome dessa organização passou a ser chamada, né, o Conselho Nacional, né, da Amizade Americana Soviética. Tá? Aí fala assim, em 1951, o subcomitê, né, de segurança interna do Senado, que era chamado McCarran Committee, o Comitê McCarran, buscou mostrar que a China havia sido perdida para os comunistas de forma deliberada por um grupo de experts acadêmicos, né, sobre a Ásia, galera da onde? De Yale, o pessoal do Skull and Bones, tá? E por camaradas comunistas, tá? Que trabalhavam diretamente, tá? No controle e na coordenação do Instituto de Relações Pacíficas, tá? Da região do Pacífico, tá? A influência desses comunistas no Instituto de Relações Pacíficas era muito bem conhecida. Também como, né, o apoio, apesar do que o apoio de Wall Street era menos conhecido. Então, pessoal, como que as coisas funcionam? Olha aqui, né? Então o comitê do Senado americano chegou à conclusão de que, né, vamos dizer, ter entregue de bandeja, né, a China, para que a China virasse comunista, não foi ao acaso, foi proposital. E, né, uma das formas dessa manipulação foi feito o quê? Foi feito por esses acadêmicos, esses experts acadêmicos, todos o quê? Todos, pessoal, dessa mesma galera, né? Da fundação do Cecil Rhodes, né? do Rhodes Scholarship, ligados ao CFA, ligados aqui a esse Instituto de Relações Pacíficas, todos banqueiros, o quê? De novo, para, né, a industrialização da China, primeiro, a gente impõe ali um sistema comunista que nós vamos controlar. Nesse sistema comunista a gente não vai ter direito trabalhista, não vai ter nada, né? E a gente vai, né, dentro do nosso plano de poder, a gente vai fazer com que a China seja, né, ao longo de décadas, a produção do mundo. De novo, eles sempre têm que ficar jogando de um contra o outro, né, pessoal? Eles têm que ficar criando polaridades, tá? E a China, né, de novo, porque eles precisavam de um lugar com muita população, onde eles controlavam qualquer, né, não tinha o conceito judaico-cristão de direitos humanos, tá? Onde a gente vai testando, como o vídeo que eu fiz, né, assistam, que a China é né, o lugar de teste da nova ordem mundial. Fiz esse vídeo em 2018, tá no canal, assista, tá? É um dos primeiros vídeos que eu fiz lá em 2018, já falando que esse modelo, agora o que a gente está vivendo, que é a implementação desse modelo que foi testado lá na China para todo mundo, tá? E continua falando assim, olha, esse instituto, né, de relações pacíficas aí, do Pacífico, vamos falar, em vez de pacíficas, do Pacífico, né? Era uma associação privada de 10 conselhos nacionais independentes em 10 países preocupados com os assuntos do Pacífico, daquela região do Pacífico, né? A sede desse instituto e também do Conselho Americano,
ambos, tá? Então quem controla, né? O mesmo lugar. Era em Nova York, tá? E eles estavam intimamente associados, tá? Tanto a sede americana quanto a sede do próprio instituto, né? Cada um gastou aproximadamente 2,5 milhões de dólares ao longo de 25 anos, tá? Dos quais pelo menos a metade veio da Fundação Carnegie, outro bilionário, outra dessas famílias ligadas ao Skull and Bones, tá? E a Fundação Rockefeller, tá? Então a Fundação Carnegie e a Fundação Rockefeller, tá? Das quais eles mesmos também estavam conectados com grupos que eram controlados pela aliança do Morgan e do Rockefeller, né, e seus interesses em Wall Street. O Rockefeller tinha o banco Chase Manhattan, tá? JP Morgan, o banco JP Morgan. Então tudo banqueiro, pessoal. E o Rockefeller, além de banqueiro, indústria de petróleo, depois indústria farmacêutica, tá? Basicamente que, né, é apoiador da ONU, deu terreno para ser construído a sede da ONU em Nova York. Vocês estão entendendo que é essa galera, pessoal, é a mesma galera. No fundo são todos internacionalistas. Eu tenho a biografia do David Rockefeller aqui, que uma hora eu vou ler para vocês, onde ele fala abertamente, ele fala, sabe, se vocês querem me acusar de ser internacionalista, de querer buscar um mundo unificado, um governo global, ele fala, eu sou culpado. Ele admite, né, na própria biografia, tá? Eu vou ler para vocês. Então ele continua assim, né, falando assim, olha, a maior parte, né, vamos dizer, das recompensas desse trabalho feito na Ásia, né, foi requeriam a aprovação e a recomendação de membros do Instituto, né, de Relações do Pacífico, né. Além disso, o acesso para publicações, recomendações, para posições acadêmicas, né, nas poucas grandes universidades americanas que tinham, vamos dizer, qualquer tipo de cadeira, né, ou de curso, vamos dizer, preocupado com a Ásia, também exigia o mesmo tipo de bolsa, vamos dizer, de sponsorship, né? Você tinha que ser aprovado por essas pessoas para estudar, por exemplo, assuntos sobre a Ásia, de geopolítica, tá? Então, era uma forma do que eles controlaram, que ninguém que não seja da gente vai estar lidando, né, durante as próximas décadas com esse assunto de China e desse descontrole que a gente está implementando. Vocês estão entendendo, pessoal? Como isso começa? Isso começa já, por exemplo, nas grandes universidades, ele fala aqui, tá? E finalmente, né, não pode haver nenhuma dúvida, né, de que nenhum trabalho, né, ele fala consultant jobs, né, nenhum trabalho em empresas mesmo, né, na Ásia, tá, em assuntos que pudessem estar ligados ao Departamento de Estado ou outras agências governamentais, né, eles estavam estritamente restritos a pessoas aprovadas pelo Instituto de Relações do Pacífico, tá? Que era subvencionado pelos banqueiros. Então, né, de novo, você não conseguia nenhum cargo, nenhuma empresa que tivesse ligada a eles, ou nenhuma posição diplomática, né, que não fosse aprovada por eles, pessoal, tá? Continua assim, o fato de que essas linhas de comunicação passavam através das universidades da Ivy League, como Yale, como Harvard, né? Ou por os seus equivalentes, né, do outro lado, né, dos Appalachians, ele fala assim, do outro, né, como, por exemplo, Chicago, Stanford ou Califórnia, eles inquestionavelmente sempre era remetido à influência do JP Morgan em como conduzir essas bolsas acadêmicas, tá?
Então, né, ele fala o Apalache porque você tem uma cadeia de montanhas que separa ali, né, o Nova York, né, a costa leste do resto dos Estados Unidos. Então, depois ele cita, né, Chicago, Stanford. Quantas vezes eu falo de Stanford aqui, que principalmente na parte de sociologia, né, de tecnologia, e depois, né, na Califórnia também a Caltech, principalmente, né? Todas controladas, pessoal, todas as universidades controladas por eles, tá? Por essa galera. Então, de novo, né, você não consegue nenhuma pessoa, ah, não, eu quero estudar esse assunto. Você vai ter no mínimo, sabe, você pode até virar um professor local, mas você nunca vai galgar os altos escalões e ter uma posição de decisão, de influência, né? Sabe, uma posição política. Não, esquece. É só gente deles, desde a formação acadêmica, tá? E não só, e aqui, pessoal, é um exemplo para a gente extrapolar para outras áreas também que eles controlam. Então, por exemplo, se você quiser realmente entrar em altos bancos, você tem que jurar, né? Você tem que rezar a mesma cartilha deles, pessoal, tá? Começa a dizer assim, olha, não pode haver menor dúvida de que os membros acadêmicos, né, do Instituto de Relações do Pacífico, os professores, né, e os editores, todos eram membros dos conselhos, né, das diretorias, tá? Ele cita aqui alguns nomes, tá, que eu não vou falar aqui para vocês, que não, né? Mas ele cita nomes de universidades, o C. Jessup da Universidade de Colômbia, né, o William W. Lockwood da Universidade de Princeton, John K. Fairbank de Harvard e outros, né? E ele fala também, inclusive, a equipe administrativa, né, que, vamos dizer, eram devotos à linha partidária do Instituto de Relações do Pacífico. Ele fala, e além disso, é claro, né, fica claro ver que a linha, né, mantida pelo Instituto de Relações do Pacífico, em muitos pontos, era incomum com a linha do Kremlin, pessoal. Ele fala que é incomum com a linha partidária do Kremlin, tá? Sobre a Ásia, tá? Aí você fala, peraí, como que um instituto com sede nos Estados Unidos vai ter a mesma política, pessoal, em assuntos da Ásia com a União Soviética? Espera aí, vocês estão trabalhando juntos? E também com a política, né, do Departamento de Estado americano na mesma área, tá? Pessoal, é surreal, né? Mas poucas pessoas fazem essa ligação porque a própria mídia não aponta isso, não levanta. Por quê? Né? Como a gente falou aqui, a maior parte da mídia, em grande parte, está cooptada. E um assunto como esse não vem nem à tona, as pessoas nem param para pensar, identificar e traçar paralelos. Espera aí, né? Se tivesse jornalismo investigativo de verdade, jornalistas falando, peraí, olha aqui, né? Você tem a política aqui do Kremlin, daí você pega a mesma política do Departamento de Estado e do Instituto de Relações do Pacífico sobre o desenvolvimento, né, a questão da Ásia, né, e principalmente da China. É o mesmo grupo. Porque é o mesmo grupo, né? Desde o Império Britânico, pessoal, tá? Desde a Guerra do Ópio, desde a presença do Banco Rothschild lá, que abriu na China no século XIX, né? Desde disso, da permissão do capítulo de Yale lá na China, onde Mao foi formado, né? Um dos capítulos de Yale na China. Enfim. Vamos ver quanto tempo tá. Será que a gente termina aqui? Bom, vamos a última página aqui desse vídeo de hoje.
Então, a versão do que ele chama da direita radical sobre esses eventos foi escrito pelo John T. Flynn, a Freda Utley e outros, né? Que estavam, vamos dizer, um pouco afastados da verdade, apesar de terem tido um tremendo impacto na opinião pública americana e nas relações americanas com outros países entre 1947 e 1955. Ele fala, esse conto de fadas da direita, né, não pode esquecer que o próprio Carroll Quigley, pessoal, ele era um cara deles, ele não era um conservador, um cara da direita, tá? Apesar do livro ele estar fazendo, né, um remanejamento histórico, remanejamento não, basicamente ele está fazendo um relato histórico dos acontecimentos, mas ele era um cara deles, tá? De Georgetown. Ele era ligado né, deu aula ao Bill Clinton, Rhodes. Então ele está documentando basicamente a história para eles mesmos, para essa galera, tá? Inclusive eu já falei aqui para vocês, quando o livro saiu e começaram a ver, o pessoal destruiu os fotolitos, a cópia, né, o fotolito original. Basicamente o quê? Para o livro não ser republicado, tá? Mas então ele continua dizendo assim, né? Então, isso foi basicamente um mito aceito em vários grupos da América, né? Que retratava a recente história americana vamos dizer, em respeito às reformas domésticas e em assuntos estrangeiros também, né, em política externa, vamos dizer assim, bem como uma trama bem organizada da extrema esquerda, né, e de operativos, né, de agentes dentro da própria Casa Branca, né, para controlar os principais canais, né, públicos americanos, os principais canais de mídia dos Estados Unidos e para destruir vamos dizer, o estilo de vida americano, né, a cultura judaico-cristã, a cultura ocidental, né, que é baseado, né, em propriedade privada, no laissez-faire, né, do empreendedorismo e no isolacionismo, no sentido de ser nacionalista, né, de não ser globalista, tá? Né, e eles queriam fazer isso, destruir esse estilo de vida, né, em favor de ideologias externas, como a socialista, né, o socialismo russo e preste atenção, o cosmopolitanismo britânico, tá? Que na verdade, pessoal, é a origem do comunismo russo, tá? É esse cosmopolitanismo, né? Que é uma palavra, quase que um eufemismo para globalismo, tá? É isso. E aqui ele coloca entre aspas, né? Ou internacionalismo, que é a mesma coisa que comunismo. Não é internacional comunista, é a mesma coisa, pessoal, tá? É que, eu não falo que eu sou comunista, né? Eu falo que eu sou internacionalista, porque assim parece que eu sou mais liberal, né? Eu tento tirar um pouco da carga política histórica do comunismo, né? Quando eu falo, não, eu sou internacionalista, eu sou cosmopolitanista, né? Que está em inglês aqui, eu fico cosmopolitan, né? Ele fala, essa trama, né? Se nós devêssemos crer nesse mito, né? Trabalhou por canais de publicidade tais como o jornal New York Times, o Herald Tribune, né, o jornal, né, do Ciência Cristã, tá? Como eles se infiltram também no cristianismo, e o Washington Post, o Atlantic Monthly e a Harper's Magazine, tá? E tinha no seu centro, né, esses teóricos do socialismo de Harvard, tá? E do London School of Economics. Então, pessoal, ele aqui está querendo falar, não, isso imagina, isso é coisa da direita
extrema, da direita radical, né? Mas ele mesmo aqui no próprio livro já admitiu que como esses jornais, muitos do que ele já mesmo citou, são controlados pela esquerda, né? E como, né, o London School of Economics foi fundado por quem? Pelos socialistas fabianos, pessoal. Né? Eu já falei aqui várias vezes. Lá na sede em Londres tem o brasão da sociedade fabiana dentro né? Então tudo, o keynesianismo, tudo isso, pessoal, que saiu do pós-guerra, né? Bretton Woods, tudo são o que? Os banqueiros estabelecendo, né, as bases para criar a sociedade que eles queriam, né, implementar futuramente, que era esse governo. Eles precisam criar as instituições, eles precisam criar os instrumentos de controle, né, o FMI, o Banco Mundial, né, tudo isso eles criaram após a Segunda Guerra Mundial foi a crise que eles precisavam para criar essa nova fase. São várias fases, pessoal, até o endgame, até o jogo final, até o objetivo final, que é, de novo, um mundo globalizado, né? E se a gente for ler publicações, por exemplo, do Robert Mueller, que foi diretor da ONU, né, tem livros espirituais dele que ele fala abertamente isso, é criar uma nova religião, uma religião global, tá? Para trazer a consciência crística. Aí você fala, peraí, um diretor da ONU, né, escrevendo esse tipo de coisa? Sim. Tá? Então vamos continuar aqui. Estava determinado em trazer os Estados Unidos, né, esse grupo, para a Segunda Guerra Mundial, do lado da Inglaterra, né, que era a primeira paixão do Roosevelt, e da Rússia Soviética, a segunda paixão do Roosevelt. Tá? Então presta atenção, pessoal. A União Soviética é fruto dos banqueiros americanos, não só americanos, né, também né, banqueiros alemães também. E esses banqueiros, eles remontam o quê? Illuminati. Tá? Remontam sociedades secretas do século XVIII. Tá? E inclusive fizeram suas próprias sociedades secretas. Né? Como o Cecil Rhodes mesmo fala, né? Uma sociedade secreta dos eleitos. Né? Como Skull and Bones lá nos Estados Unidos, um capítulo da Illuminati. Né? O Russell foi estudar lá na Bavária. Né? Né, para destruir, vamos dizer, né, todos os elementos da vida americana, né, e como um plano consciente, um esquema para também, vamos dizer, fazer com que, vamos dizer, seduzir, fazer com que o Japão atacasse Pearl Harbor, né, e destruir o Chiang Kai-shek também, tudo isso para subverter a verdadeira força americana através de um excesso de gasto extensivo, né, um excesso extensivo de gasto e vamos dizer, acabar com a balança econômica, tá? Basicamente, criar dívida interna nos Estados Unidos, para quê? Para ficar debaixo do controle dos banqueiros, tá? Então, de novo, a gente cria, né, crise, tem ataque, daí tem destruição, a gente tem que fazer, né, gastar, senão os Estados Unidos não entrariam na Segunda Guerra Mundial. Sem Pearl Harbor, né, a população americana era negando a participação, mas eles precisavam que os Estados Unidos entrassem na guerra, pessoal, tá? Por uma série de fatores. De novo, tirar os Estados Unidos do isolacionismo. Então, né, a gente aqui já tem documentado como, né, acho que 2 semanas antes, a gente já sabia que estava sendo preparado esse ataque em Pearl Harbor. Eles precisavam de um trauma social, como, né, as Torres Gêmeas, um trauma social para que a população fale, não, então vamos, né, vingar o ataque, a gente tem que atacar, e aí vamos se alistar, né, vamos apoiar, vamos comprar os títulos do governo americano, os bonds, como foi feito na Primeira Guerra. Você precisa do apoio do povo, pessoal, porque senão, se o povo não quer, quem que vai lutar? Né? Então é isso aí, pessoal. A gente encerra nosso vídeo de hoje. Né? Eu acho que fica cada vez mais claro, pessoal. Por isso que esse livro é muito importante. Né? Mas eu quis, né, preparar a cama dele, lendo os outros 3 livros, né, que eu também li, o da Indústria da Droga, né, que também
ajuda a gente a entender, né, desde a época do Império Britânico, né, como essa galera, pessoal, né, não tem compaixão nenhuma ao ser humano, de novo, né? Eles não estão preocupados com o custo humano, né, o custo humano. Isso a gente está vendo hoje ainda, pessoal, né? Se tem que morrer através de droga, morre. Se tem que morrer através de guerra, morre. Se tem que morrer através, né, de uma intervenção médica, morre, né? Porque o que eles querem mesmo é isso, é reduzir a população e controlar tudo, né? Estabelecer, né, esse governo totalitário aí, né? Mas, claro que a gente conhece o final da história, né? O final da história é que quem tem controle é Deus, né, pessoal? É. A gente conhece o final da história. Só que, por que eles querem suprimir isso aqui? Por que eles, né, de todas as formas? Porque conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eles não querem eles querem que as pessoas fiquem presas nas narrativas deles, nas narrativas que eles constroem, né? O meu papelzinho aqui é tentar trazer para vocês, para que vocês entendam né, e quando a gente entende, isso determina a nossa posição individual. E isso é a tua posição individual, né? Do quê? De que lado que eu tô, né? Porque a gente tem que fazer uma escolha. Né? Se você quer estar do lado essa elite, essa minoria que tem práticas ocultas, que na verdade o pessoal adora Lúcifer, né? Estão preparando para o anticristo. Né? Eu já tenho. Quantas vezes eu li aqui publicações e publicações para vocês aqui? Né? A verdade é essa. Né? E o que está em jogo? Está em jogo a nossa vida eterna, a tua essência, a tua alma, o teu espírito. Né? Isso aqui é temporário, é passageiro, mas o teu espírito, pessoal. Né? Então, ele está condenado, ele já sabe o fim. Agora ele é isso, ele fala, bom, já que eu estou condenado, eu vou tentar levar o máximo de criações de Deus. Né? É tipo, sabe, aquele, né, eu pego a bola e vou embora, né? É o recalque final. Então, é isso, ele sabe que está com os dias contados, né? Que está condenado, mas enquanto ele puder, ele vai destruir quem? Ele procura atingir Deus através de nós, através do ser humano. Então, ele fala, eu vou levar o máximo possível comigo, né? Eu vou matar, vou destruir o máximo possível, vou levar para o inferno junto comigo. Então, é uma decisão nossa, né, pessoal? De quem você quer servir. Amém? Eu vou fazer uma oração e eu vou te convidar a orar comigo se você não quer fazer parte do lado do time do capeta, do diabo, mas você entregar sua vida para Deus, se arrepender, confessar os seus pecados e receber o sacrifício de Jesus que nos purifica de todo pecado e nos reconecta, faz paz, né? Com que a gente possa ter comunhão com Deus. Amém? Coloca a mão no seu coração e ora assim, Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje, eu te louvo pela tua graça, pelo teu amor, pela tua obra na minha vida. Eu peço a tua direção, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito para a minha vida. Eu peço a ti perdão pelos meus pecados, eu me arrependo, Senhor, de tudo aquilo que me afastava de ti. Eu rejeito, eu anulo, eu quebro todo o pacto, toda a aliança que eu fiz com o mal, com as trevas, e eu confesso agora, Jesus, que Tu é o meu Senhor e Salvador, que Tu é o meu Deus, eu recebo o Teu sangue sobre mim, eu faço uma nova e eterna aliança contigo, Jesus, no Teu nome. Tu é o meu Deus, Tu é o meu Salvador, o meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu peço, o Espírito Santo de Deus, venha habitar em mim, Senhor, eu abro o meu coração, a minha mente, o meu corpo, a minha vida, para que Tu venha fazer morada e seja entronizado como Rei na minha vida. Eu peço a Ti, me selo com o Espírito Santo da promessa, escreva meu nome no livro da vida, Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia diz que você é um cidadão do céu. Agora, você acabou de ganhar um passaporte, claro, mas mais do que isso, né? Houve um milagre e o teu espírito que estava morto foi ressurreto pelo Espírito Santo de Deus que passa a habitar dentro de você. Amém? Então, compre uma Bíblia, comece a ler, crie uma disciplina de oração, uma disciplina de leitura
e busque uma igreja, porque você vai estar com muitas dúvidas, você vai precisar ser acompanhado, né? Ter pessoas que têm o mesmo espírito que você. Então busque uma igreja que pregue essa doutrina, que Jesus é 100% Deus, 100% homem, para começar, tá? Tem muito mais, mas esquece qualquer igreja que for, né, moderninha, né, que esquerdista, LXTPO, né, já agradece e busca uma que pregue essa doutrina, tá? Novamente, pessoal, lembra aqui os quadrinhos para vocês, tá? Só entrar em contato comigo, que eu explico direitinho como vocês recebem. Não esqueçam da promoção, tem pôster, camiseta, os links todos estão aqui embaixo. Até quinta-feira, Deus abençoe, tchau.